a vontade de Deus, queridos, que aquela viagem se desse, né? Fosse fácil, fosse difícil, mas Deus queria dar aquela grande experiência a Paulo, aos demais que estavam com ele, e a nós que estamos lendo essa história, estamos aprendendo com essa história até hoje, né? Então, no versículo 12 e 13, o que foi que aconteceu aqui? Aquelas pessoas que estavam no comando do navio, eles queriam chegar a um outro porto. Eles viram que no lugar que eles estavam aportados, que eles estavam ancorados ali, eles viram que não dava para passar o inverno lá, né? Eles chegaram à conclusão que não dava para passar o inverno ali, então eles tentaram chegar num outro lugar. E foram. E quando eles saíram daquele porto que eles julgavam não ser propício para passar o inverno, para ir para o outro porto, logo de início, eles viram um vento tranquilo, né? Tudo tranquilo, tudo calmo, tudo do jeito que eles achavam que ia ser até o final, né? Mas o que aconteceu, queridos, é que aquela calmaria foi só para eles saírem do porto onde eles estavam seguros, né? Foi só para eles saírem dali e continuarem a viagem. E quando chegou pelo meio do caminho, o negócio começou a mudar. A situação começou a mudar, né? Vamos ver, nós vemos aqui nos versículos 12 e 13 que eles esperavam que ia dar tudo do jeito que eles estavam querendo, mas não aconteceu. Foi só no início aquela calma, foi só a aparência. Que quando eles saíram daquele porto que eles estavam para chegar a outro porto, a outra cidade, no caminho o negócio começou a ficar estranho. Vamos ver agora do 14 ao 20 que diz assim: Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Olha que situação, queridos. Mal esperava aquelas pessoas. Eles já começaram esta viagem, queridos, numa situação difícil. Desde o início a viagem não foi fácil. E eles conseguiram chegar num porto de uma certa cidade. E chegando naquele porto, eles viram que não dava para ficar naquele porto. E eles, olhando para o tempo, acharam que o tempo ia cooperar. E logo no início da viagem, que eles resolveram deixar aquele porto e ir para o outro, logo no início eles viram tudo bem. Estava tudo tranquilo, do jeito que eles pensavam que seria. Mas não mais adiante, não muito adiante dali. Eles deram logo de cara com esse pé de vento chamado Euroquilão. E dali, queridos, aquela luta começou, aquela prova começou. E aquilo foi tão terrível, que o navio deles foi se destruindo. Quando eles pensavam que ia terminar, piorava mais ainda, até que chegou este caso, no versículo 21, que diz: havendo já muito que se não comia, aliás, o versículo 20, e não aparecendo havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Ou seja, a situação foi só piorando. E agora, queridos, uma coisa eu quero ressaltar aqui, nós devemos observar, é que ali, queridos, só havia pessoas, as pessoas que estavam no comando daquele navio eram pessoas experientes, só havia pessoas experientes em navegação.
eram navios antigos, daquele tempo antigo, né? Eram pessoas muito experientes. Eles olhando pelos olhos naturais, eles achavam que estava tudo bem. E desprezaram por não conhecer a opinião sobrenatural de uma pessoa que conhecia o sobrenatural de Deus e deu a sua opinião dizendo que não era para eles irem naquela viagem, que não ia dar certo. Eles iam passar por tudo aquilo. Isto, queridos, acontece conosco quando nós não conhecemos o sobrenatural de Deus. É muito fácil, querido, que quando nós não conhecemos o sobrenatural de Deus, nós não vemos de forma nenhuma nada acerca do espiritual de Deus. E o que nós vemos aqui é que aquele centurião não sabia nada acerca de Deus, nem do seu espírito, a ponto de não poder reconhecer o Espírito Santo de Deus na vida de Paulo. Uma cegueira espiritual, queridos, é algo terrível. Porque não só traz muitos malefícios para a nossa vida, como nós somos uma arma, uma presa fácil para o inimigo. O inimigo nos pega de muitas maneiras, nos trazendo luta, nos trazendo prova, nos trazendo situações difíceis na nossa vida, e nós achamos que é da nossa vida natural, do nosso cotidiano, né? E jamais nos passa na cabeça que aquilo é espiritual, que na realidade é o inimigo se aproveitando das brechas que nós damos, que nós mesmos damos, né? Por causa do pecado. E o inimigo entra nas nossas vidas e vem bagunçar. Quando, queridos, isto acontece por permissão de Deus, quando Deus se utiliza desta situação para nos provar, para nos mostrar, para nos dirigir, é uma coisa. Mas acontece muito de nós ficarmos apanhando do inimigo sem necessidade, só por causa mesmo que nós damos brecha, damos lugar ao inimigo pela nossa falta do Espírito Santo nas nossas vidas, pela falta de nós não termos os nossos olhos abertos. E assim não vermos espiritualmente o que o inimigo, as ciladas do inimigo, que o inimigo vem nos trazer, sem que nós tenhamos qualquer percepção. O que foi que aconteceu aqui? Aquele centurião, queridos, não conhecia Deus, não conhecia o Espírito Santo de Deus. Porque se ele tivesse intimidade com Deus, se ele conhecesse o Espírito Santo de Deus, quando Paulo foi falar para ele que não era para eles irem naquela viagem, que eles iam passar por situações difíceis, aquele homem, se ele tivesse o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele ia reconhecer o Espírito Santo na vida de Paulo. Ele ia saber que era Deus que estava falando através de Paulo e eles não iam naquela viagem. Mas ele não tinha o Espírito Santo, portanto, não reconheceu quem falava na vida de Paulo, né? E não obstante, o que foi que aconteceu? Assim mesmo, Deus ainda esteve com eles. Assim mesmo, Deus não largou. Nós vemos aqui, queridos, nestes versículos do 14 ao 20, que aquela situação foi só piorando, foi só eles saírem. Fez uma cara bonita só para eles saírem do porto e continuarem a viagem. Olha só como é que as coisas acontecem, queridos. Deus mesmo permitiu que fizesse uma cara bonita, que o tempo ficasse bonito, só para eles se sentirem seguros para sair daquele porto. E foi só eles saírem do porto, queridos, e se pegarem mar aberto, que a coisa mudou. E mudou muito. E foi só piorando, piorando, piorando. O que era aquilo, queridos? O inimigo tentando impedir a chegada de Paulo diante do... não só diante do imperador, como a chegada de Paulo ali em Roma, como a chegada de Paulo ali naquele lugar onde Deus mesmo estava levando Paulo para pregar o evangelho, né? Deus mesmo estava levando Paulo, e Deus
uma vez que estava levando Paulo, de uma maneira ou de outra, Paulo chegaria naquele destino. O inimigo se levantou a viagem toda para matar Paulo, para matar todo mundo, mas Deus havia prometido que Paulo chegaria naquele lugar para pregar o evangelho. Então, queridos, nada ia mudar isso. Podia o diabo levantar, podia o diabo quebrar o navio, mandar todo tipo de tempestade, mandar todo tipo de vento, de furacão, de tudo. Deus permitiu. Deus queria usar esta história, Deus queria usar este fato para hoje alcançar a mim e a você. Deus permitiu todo aquele levante do inimigo para impedir que Paulo chegasse em Roma para que pregasse o evangelho. Mas o que foi que aconteceu, queridos? Pelo caminho, depois de tão grande luta, depois de tão grande batalha contra o mal, o que nós vemos aqui? Vamos ler do 21 ao 26, que diz assim: havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Olha só, né? Paulo levantou no meio deles e jogou em rosto. Ele jogou dizendo: olha, se vocês tivessem me ouvido quando nós estávamos lá em Creta, que não era para nós virmos nesta viagem, vocês teriam evitado todo este transtorno. Evitado a perda do navio, evitado a perda das cargas, evitado uma insegurança dessa muito grande, porque estavam sujeitos a perder a própria vida. Quer dizer, Paulo dizendo: se vocês tivessem me ouvido, nada disso teria acontecido. Nós teríamos ficado por lá e esperado passar. Mas eles não ouviram a Paulo. Olha como é difícil, queridos, quando nós não somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós não temos a luz do Espírito Santo nas nossas vidas para iluminar os nossos olhos espirituais. Quando nós vamos fazer, principalmente as nossas caminhadas diante de Deus. A falta da direção do Espírito Santo dá nisso. E aquele homem, querido, estava com uma pessoa a bordo que conhecia Deus, conhecia o Espírito Santo de Deus, mas como aquele homem não tinha nada de Deus na sua vida, não pôde ver que na vida de Paulo havia o Espírito Santo de Deus que podia guiar de maneira tão minuciosa, tão precisa, aquela viagem. Vamos ver o versículo 22, que diz assim: mas agora vos ademoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. O 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha que coisa tremenda. Olha o que nós vemos aqui neste versículo 23, queridos. Paulo falando da sua profundeza com Deus. Paulo dizendo para eles: agora vocês já viram que o que eu falei aconteceu. Agora vocês já viram que quem falava através de mim era o Espírito Santo de Deus. Já foi confirmado pelo que aconteceu pelo caminho, né? Mas não obstante, ele ainda não nos deixou, né? Esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito Santo a quem eu sirvo, que está comigo, ele mesmo esteve comigo. O 22, mas agora vos ademoesto, aqui tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha que coisa tremenda, queridos. Era Paulo dizendo: o mesmo Deus que disse para mim que não era para nós viajarmos, que nós passaríamos por esta situação, ele me apareceu essa noite e disse que ninguém vai morrer, mas somente o navio. É Paulo dizendo: olha, o mesmo Deus que nos ademoestou que nós não viajássemos, ele continua conosco. É o Deus a quem eu sirvo e ele me mandou o seu anjo, olha só.
É Paulo falando para aqueles homens o quão profunda intimidade ele tinha com Deus. Que se eles tivessem levado em consideração o que Paulo estava dizendo, teriam evitado tudo aquilo. É Paulo falando, eu sirvo a Deus e ele cuida de mim a ponto de me mandar um anjo. E agora ele não está cuidando só de mim, mas está cuidando de todos os que estão neste navio. O versículo 24 diz assim: dizendo Paulo, não temas, importa que sejas. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, voltando para o 23. Dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O 25, portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo necessário irmos dar numa ilha. Olha o que aconteceu, queridos. Paulo aqui, ele se levanta no meio do povo e ele fala não somente desde o início o que o Espírito Santo havia dito para ele que aconteceria, como citou aquele momento que eles estavam vivendo e ainda falou do futuro. Que eles iam passar, já haviam passado por toda aquela tempestade, que eles haviam perdido o navio, mas que não era para eles se preocuparem, que todos iam sobreviver, iam perder apenas o navio, e que eles iriam dar numa ilha. Ou seja, Paulo falou do início, do passado, do presente, aquele momento que estavam vivendo, e do futuro. Olha, mas não se preocupem. Vocês não deram ouvidos para o que eu falei, nós passamos por tudo isso, mas eu quero lhes dizer que ninguém vai morrer. Nós vamos perder apenas o navio e as cargas que já haviam perdido, né? Mas nós vamos dar numa ilha. Ou seja, ele falou do passado, do presente e do futuro. Que o fim daquela viagem seria eles darem numa ilha. O fim de toda, não seria bem o fim da viagem, porque eles tinham que chegar em Roma, mas que o fim daquela luta ali com aquela tempestade, com toda aquela situação, seria eles chegarem numa ilha. E foi como aconteceu. Então, queridos, o que nós vemos aqui? Que a nossa vida com Deus, queridos, ela é assim. Às vezes nós vemos que a situação já está difícil, mas não se espante, não se surpreenda se a coisa vier a piorar. Porque, queridos, numa prova, tudo é possível. Mas a certeza que nós temos que ter é que Deus está conosco. Este episódio na vida de Paulo, queridos, que o Espírito Santo está trazendo para nós nesta tarde, é apenas mais uma demonstração do poder de Deus nas nossas vidas. Quando nós nos entregamos para Deus, para o Espírito Santo de Deus e entramos para o sobrenatural de Deus, a nossa vida fica assim, queridos. Ela se torna nisto e nós passamos a viver nos limites, queridos. Nos limites entre o natural e o sobrenatural. Veja o que aconteceu na vida de Paulo. Paulo, naquela ocasião, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo passou por tudo aquilo, mas olha a postura de Paulo diante da situação. Tudo aconteceu com aquele navio, com aquelas pessoas e para Paulo junto. Mas olha a postura de Paulo diante de tudo aquilo que aconteceu. Paulo era firme na sua fé, na sua confiança em Deus. Ele era firme de que Deus estava ali, a ponto dele orar e Deus lhe mandar um anjo. E o anjo chegou ali e disse, Paulo, não se preocupe. Aconteceu isso, vai acontecer assim, acontecerá futuramente, mas não se preocupe que você vai chegar diante de César Augusto. Você vai chegar no lugar onde Deus está te levando. Pode o inimigo levantar, quebrar tudo pelo caminho, não adianta. Você vai chegar lá porque Deus está te levando, Ele prometeu. E não se preocupe, vai perder a matéria, mas as almas não vão se perder. As pessoas não vão
morrer pelo caminho, ninguém morrerá. Deus entregou todos na sua mão, ou seja, quem garantia, queridos, a segurança daquelas pessoas, que não eram poucas, eram mais de 200 pessoas. Quem garantia a segurança era Deus, por causa de Paulo. Era Deus dizendo, todos vão ficar vivos por causa de ti, né? Então, queridos, o que nós vemos aqui é a postura que nós temos que tomar diante da situação quando nós confiamos em Deus. Quando nós sabemos, queridos, que Deus está conosco, quando nós sabemos que apesar de estranha a situação, apesar de sobrenatural, nós temos a certeza de que Deus está conosco, Deus está no negócio, Ele vai nos dar a vitória, queridos. É quando Deus tira, querido, para nos provar, para nos preparar, para se revelar a nós, é coisa tremenda que Ele faz. Quando nós pensamos que tudo acabou, começa tudo de novo, é mais uma experiência, é mais uma vitória, é mais uma maneira que Deus está usando para se revelar mais uma vez a nós. Que coisa tremenda, querido. Nesta tarde é Deus falando através destas palavras, a maneira como Ele age, a maneira tão tremenda, a maneira tão inesperada que Deus age nas nossas vidas e como nós temos que nos posicionar a partir do momento que nós estamos firmes em Deus, que nós sabemos que Ele está conosco, que Ele é conosco, que é para Ele que nós estamos trabalhando. Queridos, é tremendo, é maravilhoso. É Deus nos ensinando e nos preparando para aquilo em que Ele quer nos usar. Estamos nos últimos dias. Deus está promovendo um grande avivamento na face da terra. E Ele está nos chamando, queridos, para nós fazermos parte da promoção, de promover este grande avivamento. Deus quer prover este grande avivamento através de nós. Por isso Ele está nos chamando e está nos preparando com o ensinamento da sua palavra. E nos dizendo que nós temos que nos entregar profundamente a Ele, a ponto de nós termos tal intimidade assim como tinha Paulo. E Deus se revelará a nós de maneira tremenda, de maneira grande, de maneira incrível, queridos. É a maneira como Deus se revela a todo aquele a quem lhe obedece, se entrega para Ele de corpo, alma e espírito, para que Ele possa usar. Queridos, Deus está iniciando, Deus está provendo sobre a face da terra um grande avivamento. Está nos chamando para que nós sejamos usados nas mãos dele. Para assim como Paulo foi usado por Deus para levar o evangelho de Cristo naquela época, Deus está nos chamando hoje para nos usar tal como Ele usou Paulo. Ainda que venha o inimigo levantar o céu, o mar, a água, não importa. Se nós estivermos com Deus, maior que está em nós do que quem está no mundo. Queridos, que maravilha. Vamos orar a Deus agradecendo por esta palavra, agradecendo por este culto, por esta oportunidade que nós tivemos na sua presença, queridos, porque já está escurecendo. Vamos orar encerrando este culto e agradecendo por mais este ensinamento que nós estamos tendo nesta tarde e que Deus levante no nosso coração, suscite em nós, na nossa alma, no nosso espírito, um imenso desejo de nos entregar a Ele profundamente, corpo, alma e espírito, para que Ele possa nos usar para promover este grande avivamento na face da terra nesses últimos dias, em que Deus prepara a sua igreja para o grande arrebatamento. Glórias a Deus, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus santo e maravilhoso, ó meu Pai querido. Muito obrigada, meu Pai, por este culto, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu ensinamento, meu Pai, obrigado, ó Deus, porque Tu és o mesmo Deus que agiu desta maneira na vida de Paulo, meu Pai, naquele tempo. Pai querido, hoje, Tu estás nos convocando para, assim como Paulo, Tu operar nas nossas vidas, meu Pai, desta mesma maneira, dentro deste tão grande sobrenatural, meu Pai, que Tu fizeste na vida de Paulo e dos seus discípulos. Oh, Pai Santo, Pai maravilhoso,
Levanta, meu Pai, a todos nós, que nós possamos, meu Pai, ter no coração o imenso desejo de te dizer sim, o imenso desejo de nos entregar corpo, alma e espírito nas tuas mãos, para que tu possa nos usar segundo a tua vontade, Pai Santo. Jesus querido, Jesus amado, muito obrigada por tudo, muito obrigada. Queremos dizer, meu Jesus, eis-nos aqui. Jesus, eu quero te apresentar, Jesus Santo, todos aqueles que já se inscreveram neste canal, todos aqueles que ouvem, que assistem destes vídeos, que sejam tocados, Jesus, pelo teu Espírito Santo, para que assim como Paulo se lance nos teus pés e sejam esclarecidos pela luz do teu Espírito Santo, ó Jesus querido, e se levantem, meu Pai Santo, para fazer a tua tão grande obra. Ó Jesus, alcança cada um com bênção, com paz, com vitória, com cura, meu Pai querido, com libertação. Ó Jesus Santo, nos alcança grandemente, lançando por terra todo o mal, todo agir das trevas, todo engano de Satanás nas nossas vidas. Ó Jesus Santo, nos alcança profundamente nesta tarde. Vai tocando nos corações, Jesus, de todo aquele que ver e ouvir destes vídeos e vai chamando para a tua tão grande obra destes últimos dias. Muito obrigada, Jesus. Espírito Santo, muito obrigada. Espírito Santo, porque tu fizeste a tua obra nesta tarde, trouxeste um ensinamento conforme a tua vontade. Coloca nos nossos corações que venha dar frutos em abundância e que nós sejamos usados para levar a tua palavra a toda a face da terra, por onde tu quiser nos usar. Espírito Santo, muito obrigada por tudo, em o nome de Jesus. Nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluias. Querido, se você achar deste vídeo, se você achar a primeira parte, procure a segunda. Se você achar a segunda, procure a primeira. Vá se inscrevendo neste canal conforme você sentir no seu coração. E assim fazendo parte desta grande obra que Deus está levantando na face desta terra, que é promover o grande avivamento das últimas horas. Em o nome de Jesus,